tema da nossa aula é a dosimetria penal, dosimetria da pena. Como o juiz vai ter parâmetros para elaborar o quantum de pena na sua sentença penal condenatória. Falar sobre a dosimetria da pena, que é realizada em um sistema trifásico. São 3 fases. A primeira fase são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, as causas de agravamento e atenuação da pena. E, por último, o juiz examina as causas de aumento e de diminuição. É esse o nosso tema com doutrina moderna, com jurisprudências, para que você possa aliar teoria e prática. Vou pedir licença para fazer uma apresentação através de slides que irá facilitar o nosso caminho. Slide de número 30, disponível no ambiente da plataforma EAD da Universidade de Fortaleza. O Hugo está perguntando se é o nosso último conteúdo da parte geral. Não, ainda temos alguns outros conteúdos, como extinção da punibilidade, temos a questão da ação penal, mas até que é um conteúdo mais de processo penal. Mas de penal ainda temos alguns conteúdos a serem apresentados. Praticamente já vimos a parte geral toda. Muito conteúdo. Aplicação da pena. É um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculado à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos, mínimo e máximo, abstratamente fixado para a pena, deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento, que é a discricionariedade, embora com fundamentada exposição do seu raciocínio juridicamente vinculado. Então, o juiz, quando ele tem ali o poder decisório de estabelecer que o sujeito é culpado pelo crime que praticou, onde já se foi visto o devido processo legal, foi dado ao indivíduo a ampla defesa ou contraditório, o juiz, baseado na livre apreciação das provas, vai ter o seu veredito. E quando ele decide pela condenação, ele tem que fazer essa aplicação de pena. E nessa aplicação de pena, ele tem que dizer o quanto em concreto, já que o legislador estabeleceu em abstrato. O legislador diz, a pena é de 6 a 20 anos, mas é ao juiz que tem que estabelecer em concreto. 10 anos, 6 meses e 5 dias. Então, é o juiz que estabelece a pena em concreto. Vai dizer, além da pena, da quantidade, ele vai dizer a qualidade. Essa pena, ela é uma pena privativa de liberdade? É uma pena restritiva de direito? É uma pena de multa? Então, quantidade, qualidade, o regime inicial de cumprimento da pena, se ele vai iniciar no regime fechado, se é no semiaberto ou no aberto. Tudo isso ele vai motivar, descrever na sentença. Toda decisão judicial ela tem que ser motivada, principalmente no momento em que está retirando ou restringindo algum direito do condenado.
Olha aqui o que diz o artigo 59 sobre a fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, e estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. Quais as penas possíveis de serem aplicadas ao crime? Quem diz isso é o legislador, que estabelece uma pena. Se o legislador está dizendo que a pena é de multa, não pode dar pena privativa de liberdade. Não vai poder dar pena restritiva de direito, a pena é de multa. Quando o juiz estabelece quando o legislador estabelece a pena de privação de liberdade, o juiz não pode estar inventando. Mas ele pode, e isso está no inciso 4 do artigo 59, ver a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, por exemplo, conforme o artigo 44 do Código Penal, que nós vimos. É possível. Então, o juiz vê a pena a ser aplicável, vê a quantidade de pena dentro dos limites previstos pelo legislador, e a dosimetria da pena é um processo, é uma metodologia que o juiz vai ter que se ater dentro do Código Penal para fixar o quanto. E o regime inicial de cumprimento da pena é extremamente necessário, até mesmo quando o juiz resolve substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Pode ser que o indivíduo ele não cumpra as medidas que foram determinadas, como, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade. Ele foi durante um ano e não foi o restante. Descumpriu, traiu a confiança do juiz. Qual a consequência? Se for injustificada, se for injustificado esse descumprimento, ele terá que cumprir o restante da pena privativa de liberdade. Como o juiz, já na sentença penal condenatória, estabeleceu a forma de início de cumprimento da pena, não tem mais o que se decidir, é só cumprir o que está lá na sentença. Então, por último aí, inciso 4, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Esse sistema é denominado trifásico, não é à toa, em detrimento do que está disposto no artigo 68. 3 fases. Cálculo da pena. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. É a primeira fase. A primeira fase da dosimetria é a avaliação das causas judiciais estabelecidas no artigo 59. Esse mesmo artigo 59 que acabamos de ver. Culpabilidade, antecedentes, motivos do crime, consequências do crime para a vítima, circunstâncias, antecedentes, culpabilidade, tudo isso vai ser avaliado. Quando? Na primeira fase da dosimetria, para fazer a dosagem, o quanto de aplicação. Segunda fase, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. O juiz, portanto, vai ter uma segunda fase da dosimetria, segundo o artigo 68. Avaliar causas que atenuam e causas que agravam, que estão estabelecidas dentro da parte geral do Código Penal. Nós vamos ver elas também. Por último, terceira fase, causas de diminuição e de aumento, espalhadas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal. Aí, uma figura da política brasileira, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que em 2017 foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão. Pena o quê? De privação de liberdade. Então, a qualidade da pena, privação de liberdade. A quantidade de pena, 15 anos e 4 meses. E ele iniciou o cumprimento da pena em regime
fechado. Então, o juiz já impõe na pena essa forma de início de cumprimento. Quais foram os crimes dele? Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas, apurados na Operação Lava Jato. Uso de contas na Suíça para receber propina de 5 milhões referente à operação de compra pela Petrobras do Bloco 4, campo de petróleo no Benin, na África, em 2011. Aqui nós vamos esmiuçar, vamos entender, vamos acompanhar o que o juiz deve ter para elaborar a sua sentença penal condenatória. E logo na primeira fase, o juiz vai descrevendo os fatos, vai dizendo a sua motivação, jurisprudências, doutrina, tudo que ele achar que seja necessário para elucidar o seu posicionamento, as provas que foram apresentadas. Tudo isso ele vai lá descrevendo na sentença penal condenatória. Mas tem uma parte que são os dispositivos em que ele vai ter que descrever o porquê estabeleceu aquele quantum de pena, essa dosagem. E ele o faz nessa fixação da pena. Primeiro, atendendo às circunstâncias do artigo 59, conforme o artigo 68, que é a primeira fase. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. São 8 essas circunstâncias que são consideradas como judiciais, que o juiz vai ter que analisar. E a gente vai entender cada uma delas. A partir disso, há a individualização da pena para cada um dos réus. É o mesmo processo que tem vários réus, mas o juiz tem o dever de individualizar dentro da sentença cada um dos réus e ir descrevendo pormenorizadamente quais as circunstâncias que fizeram com que elevasse ou diminuísse a pena e motivando. Então, individualiza a pena para cada réu e para cada infração penal praticada. Sentença sem fundamento para a valoração das circunstâncias judiciais ou que não indica os elementos dos autos que formaram o convencimento do juiz quanto a essa valoração padece de nulidade. Quais são as situações possíveis? Circunstâncias judiciais. Se elas forem todas favoráveis, o sujeito não tinha maus antecedentes, a conduta social boa, a personalidade boa, tudo a favor dele, deve fixar a pena base no mínimo legal. A pena é de 6 a 20 anos, então vai fixar na pena base. O que é a pena base? É o mínimo. O mínimo estabelecido pelo legislador é considerado como pena base. E aí as circunstâncias judicial valorada desfavoravelmente ao condenado, imaginando que todas as circunstâncias foram desfavoráveis. O acréscimo de um quantum. Professor, que quanto é esse? Está na lei? Não. Está na jurisprudência? Pode até ser que você encontre alguma, mas não há nada que limite ou que venha a trazer a obrigatoriedade ao juiz de estar pontuando um quanto. Se são 6 meses, se é 1 ano, para cada circunstância. Alguns juízes utilizam o critério de 6 meses para cada circunstância. Sendo favorável, vai diminuindo 6 meses. Sendo desfavorável, vai aumentando. E aí ele vai pegar caneta, papel, calculadora e vai fazendo conta para dar esse valor final da pena em concreto. Então, o acréscimo de um quantum os circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao condenado, o acréscimo de um quanto ao mínimo combinado no tipo penal, que é a pena base, vai aumentando, sem extrapolar jamais a pena máxima em abstrato. Nessa primeira fase da dosimetria, não é possível ao juiz estabelecer o quantum de pena abaixo do mínimo
ou acima do máximo, por todas as circunstâncias judiciais que ele estabeleceu, que ele analisou do artigo 59. Não pode ficar abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Não podem ser valorados negativamente quando integrar definição típica. O próprio legislador está descrevendo o tipo penal, descrevendo a qualificadora. Então, a qualificadora fez com que o tipo penal fosse aquele. Então, não pode haver um bis em idem. O sujeito matou em decorrência da insignificância. Era insignificante o motivo. O motivo era insignificante. Matou por conta de um tênis. Né? Um valor ínfimo. Mas ele matou por esse motivo. Esse motivo não pode vir a estar, ao mesmo tempo, qualificando o crime e sendo considerado como uma circunstância para agravar a pena, do artigo 59. Quando caracterizar circunstâncias agravantes, não vão poder ser caracterizadas para não haver o bis em idem. E quando caracterizar causa especial de aumento de pena, sempre para não haver o bis em idem, o sujeito ser punido mais de uma vez pelo mesmo crime. Eu vou punir o sujeito porque o crime é de tráfico de drogas, e aí eu vou motivar que as consequências do crime fazem com que eu deva aumentar essa pena, porque as pessoas se viciam. Não, mas para isso o legislador já pontuou a pena base em um patamar mínimo bem elevado. A pena não começa de 3 meses, 6 meses, não. Muito mais. Então não pode haver o bis em idem. A pessoa ser punida mais de uma vez por um só fato. Valor quântico para cada circunstância, não há disposição legal. Alguns utilizam 6 meses, 3 meses, vai de cada juiz, mas vai justificando. E a jurisprudência vem aí trazendo o patamar de 1/6 da pena, no mínimo em abstrato. Majora ou reduz apenas dentro dos limites legais. Nem vai acima do máximo, nem vai aquém do mínimo nessa primeira fase da dosimetria. O que são cada uma dessas circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59? O que é essa personalidade do sujeito? E como o juiz vai ter elementos para caracterizá-lo? Personalidade é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais. Esse sujeito, ele voltará a delinquir pelas características pessoais dele? Como é o perfil psicológico dele? É um sujeito sádico? É um sujeito que demonstra empatia, arrependimento? O juiz, certamente, ele tem dificuldade para fazer essa análise, mas ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer. Por isso que é importante que, ao longo do processo, em cada entrevista, em cada depoimento que ele tenha com as testemunhas, seja de acusação ou sejam elas de defesa, que o juiz possa angariar ali elementos para a sua convicção e que possam demonstrar a personalidade do autor, no sentido de poder trazer aumento ou diminuição em relação ao cálculo da pena. Conduta social. Conduta social é o estilo de vida do réu. Ele é correto? É um estilo inadequado? Perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades, vizinhança, entre outros. E o juiz, ele possui pouca estrutura
para fazer essa abordagem, para mandar serventuários da justiça estarem indo lá na vizinhança dele, saber se ele frequenta realmente a igreja, como ele disse, se ele é uma pessoa que transita na comunidade, se participa de projetos sociais, como ele falou no interrogatório. Então, tudo isso vai ser difícil ao juiz, porque não tem essas pessoas para estarem indo lá. Então, ele tem que realmente buscar dentro do processo. Para fazer o quê? Para dosar a pena e estar ali justificando. Principalmente na hora que ele está trazendo o malefício, aumentando essa pena. Eu estou aqui aumentando em 6 meses a pena do condenado em virtude da conduta social dele. Mas aí eu, juiz, não justifico. No motivo. Não, tem que motivar. Se você está aumentando essa pena, está dosando de forma a aumentar o valor da pena, é lógico. Por quê? Que o meu cliente está aqui tendo um aumento da pena em detrimento da conduta social. Isso daí tem que ser avaliado pelo juiz. Culpabilidade. A culpabilidade se entende, segundo a doutrina, como um juízo de reprovação da sociedade, a capacidade de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles, devendo, então, se verificar na situação de fato a implementação dos pressupostos de imputabilidade, de potencial consciência da ilicitude e de exigibilidade de conduta diversa. A culpabilidade no sentido de um juízo de censura e reprovação que a sociedade tem pelo sujeito, mas aí a gente vai para o próprio sujeito. Qual foi o juízo de reprovação que ele teve em relação ao fato? Ele queria por demais. Qual era o intento dele em relação? Qual é a reprovação da conduta dele? Então, a gente tem que entrar dentro do sujeito, com as suas características, para saber se era a ele possível outra conduta a não ser aquela que ele teve. Não, ele teve total conduta, ele queria muito crime. Ele sabia que era errado, ele sabia que não era para fazer. Não foi para premeditado o crime. Não foi numa emoção, numa raiva. Não, ele pensou, elaborou. Tudo isso deve ser levado em conta. Aqui no slide nós temos a Luciane Hoppers, que ela era aquelas meninas da pastinha lá em Brasília, que percorriam os salões do Congresso Nacional para cooptar prefeitos para um esquema de lavagem de dinheiro e má gestão de recursos de entidades previdenciárias públicas. Foi indiciada por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e formação de quadrilha, quando conseguia que os prefeitos retirassem ali da previdência dos seus servidores valores e repassasse para a quadrilha, com a promessa de que haveria um aumento desse valor. Só que o prefeito fazia isso na conta dele e não da conta da prefeitura. Antecedentes. Você pode ter bons ou maus antecedentes. Ter bons antecedentes é não constar nada em seu desfavor. Ter maus antecedentes, hoje em dia, se entende já ter sido condenado criminalmente. Civilmente não interessa. Criminalmente, você já teve alguma condenação? Sim. Então, você tem maus antecedentes. Os antecedentes são os dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal. Revelam o que fez ou deixou de fazer antes de envolver-se com o ilícito, desde que contidos em sua folha de antecedentes. A súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça diz que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para a agravação da pena base.
Isso é reflexo do princípio da presunção de inocência. Até que você tenha uma sentença penal com trânsito em julgado, você é considerado inocente. Como é que eu sou inocente, presumivelmente, mas estou respondendo processo criminal e eu vou ter esse fato sendo relatado, elaborado e pontuado pelo juiz como mau antecedente criminal e ele aumentando minha pena? Não pode, é inadmissível. Então, hoje em dia, somente pode vir a ser considerado como maus antecedentes criminais você ter sentença penal condenatória. Condenatória em seu desfavor. Consequências do crime. De acordo lá com o artigo 59, é uma circunstância judicial para motivar o juiz a, na primeira fase da dosimetria penal, a estar aumentando ou diminuindo a pena. Nunca vai ultrapassar o patamar máximo na primeira fase, nem o patamar mínimo. Consequências são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Os desdobramentos esperados do crime não podem ser considerados como consequência, justamente porque a própria sanção, combinada no tipo penal, já se apresenta como retribuição ao dano causado. Essa primeira imagem que nós temos acima é de uma senhora que ela começou a ser presa pela polícia americana em detrimento do vício das drogas, praticando pequenos crimes, e depois de um certo tempo foi batida uma foto dela, de 2001 para 2008, e você vê a diferença física da mesma, só em detrimento do uso de drogas. Mas a consequência em si do crime de tráfico de drogas, quando o traficante ele é condenado, não pode vir e servir para fazer com que haja nessa primeira fase da dosimetria um aumento, em detrimento de ter sido consequência. Não. Por quê? Porque o legislador já fez isso na hora de elevar o quanto de pena no seu mínimo, de trazer um mínimo e um máximo da pena. Então, significaria um bis em idem. Consequência, você pode... o sujeito estuprou uma mulher. Tá, estuprou. Ok, crime gravíssimo, crime hediondo. Mas essa mulher, ela engravidou. Essa mulher teve uma doença contagiosa. Então, isso é consequência. Em detrimento do roubo, o velhinho ficou sem tomar os medicamentos. E isso fez com que ele, posteriormente, tivesse agravado e complicado sua saúde física. É consequência. Essa senhora bonita na foto é uma médica urologista, Miriam Priscila, que ela se desentendeu com o ex-namorado, possivelmente por conta de traição, e ela acabou cortando o pênis do ex-noivo. Então, é consequência? É uma consequência do crime. Terrível. Comportamento da vítima. O quanto a vítima pode, a gente vê muito isso lá na vitimologia, o quanto a vítima pode contribuir ou não para o crime. Quando essa vítima em nada contribui, e o juiz ele deve pontuar para mais. A vítima ela foi ajudar a pessoa. Ela estava ali ajudando. Era a única pessoa que ainda ajudava o condenado em relação... Nem a família ajudava mais, mas essa pessoa
que estava ali próximo a ela ainda o ajudava a tentar dissuadi-la em relação ao vício das drogas. Mas mesmo assim, ela pegou e a matou. Um marido que trai a esposa e, em consequência disso, a esposa vai e mata o marido. Uma ex-namorada, ex-amante, que fica ligando, ameaçando e chantageando o sujeito. Então, você tem várias possibilidades, e aí é o juiz que vai, em um poder discricionário, aquilatar, avaliar e dosar a pena. Mas ele tem que verificar o comportamento da vítima. Por quê? Porque é uma circunstância judicial que deve ser avaliada. Regra geral, não justifica o crime. Contudo, pode diminuir a censura sobre a conduta, atuando como circunstância judicial favorável ao condenado. Isso ocorre nas hipóteses em que a vítima demonstra certa predisposição a tal condição em face de determinado delito, podendo essa circunstância ser considerada para fins de fixação da pena. Motivos do crime. O que vai motivar um crime? O que faz o sujeito matar uma pessoa? O que faz a pessoa vir a roubar? É o vício das drogas? É para comprar droga? É para pagar o transplante da avó? É por conta de uma vingança? Professor, vingança? Mas vingança pode ser boa? Pode. Nem toda vingança é ruim. Eu posso me vingar por um motivo nobre. Eu vou matar o indivíduo que estuprou minha filha. Essa é uma vingança? O motivo é vingança? É. Mas o que derivou, o que originou essa vingança não é um motivo que a sociedade recrimine. Muito pelo contrário. Então, o juiz vai ter que analisar os motivos do crime. As razões que levam ao cometimento também são elementos para a aferição da pena base, para tornar a pena mais severa ou abrandá-la. Não podem ser considerados aqueles motivos já descritos como qualificadores ou privilegiados do tipo penal, novamente para se evitar o bis in idem. A pena do goleiro Bruno foi de 20 anos pelo homicídio da Elisa Samúdio, mas por ter apontado o Bola como executor do crime, acabou recebendo uma redução de 3 anos dessa pena, de 20 anos. Porém, um agravante aumentou a condenação em 6 meses, totalizando 17 anos e 6 meses em regime fechado pelo homicídio. 3 anos e 3 meses por sequestro e cárcere privado, além de 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver, ambos em regime aberto. Em detrimento do motivo do crime, a juíza entendeu que era necessário, e ela pontuou para cada uma das circunstâncias judiciais o patamar de 6 meses. Cada circunstância ela ia lá, 6 meses. Não tem antecedentes criminais, vou baixar aqui, menos 6. Motivos do crime, ele mandou matar porque ela estava chantageando ele. Mais 6 meses. Então, ela foi aí com esse patamar de 6 meses para aumentar ou diminuir a pena nessa primeira fase da dosimetria. Circunstâncias do crime. Circunstâncias do crime é tudo que está ao redor do crime. Foi durante foi no momento que a vítima estava dormindo? Aproveitou da embriaguez da vítima? Se aproveitou da idade da vítima? Então, tudo que está ao redor que possa, de alguma forma, ter sido relevante e motivar o juiz a dar aumento ou diminuição da pena, alguma circunstância.
só pode utilizar nessa etapa aquela não aplicada nas etapas subsequentes da dosimetria da pena. O local, o modo de praticar o crime, o tempo de sua duração, quanto tempo durou o crime, quanto tempo a vítima ficou privada de sua liberdade, o quanto essa vítima teve sofrimento. Quando não previstos como circunstâncias relevantes, as etapas subsequentes da fixação da pena podem ser consideradas para fins de aumento ou redução da sanção no momento de fixação da pena base. E aí nós vamos para a segunda fase da dosimetria penal, sempre lembrando que nessa primeira fase da dosimetria não pode a pena ter ficado abaixo do mínimo previsto pelo legislador, nem acima do máximo previsto pelo legislador. E aí o juiz pegou e fixou a pena base da primeira fase. Tá lá. Pegou caneta, pegou papel, fez conta, fez cálculo, e aí ele está somando, diminuindo, até pegar esse valor e ir acrescendo a segunda e terceira fase. Vamos aí para a segunda fase da dosimetria, da dosagem, do conta-gotas em relação à pena. A segunda fase é o que se chama de circunstâncias legais. Se a primeira fase nós vimos que as circunstâncias são judiciais porque vão caber ao juiz. É o juiz que tem um poder discricionário de apreciação acerca dessas circunstâncias. Ele que vai avaliar. Aqui não, na segunda fase, são circunstâncias legais, são dispostas pelo legislador. O legislador está descrevendo a circunstância. Se o juiz vê que ocorreu a circunstância, ele não tem um poder discricionário, não. Ele tem a obrigação de elevar ou diminuir a pena, em decorrência de ter sido um atenuante ou um agravante prevista pelo legislador, porque é uma circunstância legal, descrita, definida. Está a partir do artigo 61 do Código Penal. As circunstâncias têm as agravantes, que vão aumentar a pena, e tem as atenuantes, que vão abrandar essa pena. Circunstâncias agravantes são somente aquelas previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal. Não majora a pena acima do máximo legal. Nem nessa segunda fase não é possível ir além do máximo e ficar aquém do mínimo. Circunstâncias atenuantes são aquelas previstas no artigo 65 do mesmo diploma legal, havendo ainda no artigo 66 do Código Penal a previsão de uma atenuação genérica. Não reduz a pena abaixo do mínimo legal. Valor quântico para cada circunstância, assim como na primeira fase da dosimetria, também não há previsão legal. Não há lá o legislador descrevendo e dizendo que para cada circunstância são 6 meses, 1 ano, 3 meses, 1 ano e meio. Não, não tem. Fica a critério do juiz. Mas é possível que você encontre alguma jurisprudência dizendo um patamar de 1/6 da pena mínima, em abstrato, para o juiz começar a ter parâmetro para estar aumentando ou diminuindo essa pena. Ao final, tem-se a fixação da pena provisória. Se na primeira fase da dosimetria nós tínhamos a pena base, aqui na segunda fase, ao final do cálculo, nós vamos ter a pena denominada de pena provisória. Aí a imagem triste de um pai que acabou por ceifar a vida da filha e da esposa. O empresário gaúcho Marcelo Barbarena Moraes foi condenado a 82 anos de prisão aqui no Ceará, em regime fechado, pelos assassinatos da mulher Adriana Moura Pessoa de Carvalho Moraes, de 39 anos. A irmã da Adriana se formou comigo na Universidade de Fortaleza, pessoa muito querida, e da filha Jade Pessoa de Carvalho Moraes, de 8 meses, na casa de veraneio da família em Paracuru.
cidade a 91 quilômetros de Fortaleza. O duplo homicídio ocorreu na madrugada do dia 23 de agosto de 2015. Nós vamos ver que existem diversas circunstâncias que foram possíveis de agravar a pena do crime de homicídio e, por isso, que esses dois crimes de morte acabaram tendo uma pena de 82 anos de prisão. O Tiago está dizendo que ele está negando até hoje. Que foi o extraterrestre, então, Tiago, que deve ter matado a mãe e a filha lá na casa de veraneio. Agora, como explicar isso? Mesmo se ele tivesse... Imagina, Tiago, que ele não negou, ele assumiu. Mas que explicação poderia haver? Não tem explicação. Então, para ele, o ideal é negar e fazer de conta que o caso nunca existiu, para ver se a mente dele se convence disso. Mas nenhuma explicação pode vir a diminuir o sofrimento e a dor da família. E creia, não só da família dela, mas da família dele também, porque a família sofre. Família de uma pessoa que é capaz de cometer um crime como esse, ela sofre junto, não com ele, mas junto com todas as outras pessoas, pelo grau de terror que é um crime como este. Circunstâncias agravantes, vamos aqui avaliar as circunstâncias agravantes e você vai analisando se lá no caso do Barbarena também poderia haver alguma circunstância que trouxesse a ele um aumento, uma agravação da pena, elevando essa pena. Quais são as circunstâncias que vão agravar a pena? Elas estão dispostas no artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre, não é de vez em quando, não é a critério do juiz, é uma obrigatoriedade. Está aí, ó, sempre agravam a pena, quando não constitui ou qualifica um crime. Inciso 1, a reincidência. Vamos já ver no artigo 63 do Código Penal que a reincidência é quando o sujeito pratica um novo crime, quando ele já tem contra si uma sentença penal com trânsito em julgado. Para esse novo crime, ele é considerado reincidente, ou seja, vai ter o juiz que agravar a pena desse novo crime. Por quê? Por conta da reincidência. Então, a reincidência é uma causa de agravamento da pena, prevista na segunda fase da dosimetria da pena, que consiste em que o sujeito já tem contra si uma sentença penal com trânsito em julgado e ele pratica um novo crime. Essa é a regra da reincidência prevista no artigo 63. Inciso 2. Quais são as outras circunstâncias que agravam? Nós vimos aí que a principal é a reincidência, por isso o destaque. 2. Ter o agente cometido o crime. A. Por motivo fútil ou torpe. Motivo fútil é um motivo pequeno, quase insignificante. Motivo torpe é um motivo que repugna, que a sociedade tem aquilo como horrendo, como algo que choca a todos, que é fora do padrão humano. B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aí lembre que lá o artigo 61 está te dizendo quando não constituir ou qualificar outro crime. Se isso por si só for um crime, ele responde autonomamente. Se não constituiu, vai ser causa de agravamento. C. A traição de emboscada ou mediante dissimulação
ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Se essa circunstância foi capaz de fazer com que, por exemplo, o crime de homicídio fosse considerado um homicídio qualificado, não mais vai servir como agravante, porque não pode haver o bis em idem. Mas se o juiz já utilizou, por exemplo, o motivo torpe para qualificar o crime, e basta uma qualificadora, que já muda o patamar. Ao invés de ser de 20 a 30 anos, de 6 a 20 anos, vai ser de 12 a 30. Então, basta uma qualificadora. E essa outra qualificadora, eu posso usar o quê? O motivo foi torpe, foi utilizado como qualificadora. Agora, mas foi também com a traição. Então, eu vou pegar e usar essa circunstância como agravamento da pena. E aí eu vou dar a dosagem necessária para estar aumentando a pena. D. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. H. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. E, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. L. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada é aquela que o sujeito não tem coragem de cometer o crime, e aí ele se serve de álcool, de droga. Então, ele se estimula com droga ou álcool para a prática do crime. Isso é considerado causa de agravamento da pena. A Suzanne von Richthofen, que matou os pais, a Marisa e o Manfred von Richthofen, ela foi condenada a 39 anos de prisão pelas mortes dos pais, quando ladeada pelos irmãos Daniel Cravinhos e o Christian Cravinhos, em 2002, fez essa execução. Você tem aí várias circunstâncias que puderam vir e ser caracterizadas para agravar a pena dela. Uma dessas circunstâncias, certamente foi possível fazer com que houvesse o homicídio na forma qualificada. O motivo foi um motivo torpe, era um motivo para receber uma herança. Ok, foi um motivo, por esse motivo foi considerado um homicídio qualificado. E mesmo as outras qualificadoras do homicídio, essas não precisaram mais serem dispostas, porque já era qualificado. Então, essas outras circunstâncias, foi com um instrumento que tornou impossível a defesa do ofendido, que é uma circunstância que qualifica o crime de homicídio. Foi contra ascendente, no caso dela. No caso dela, foi contra ascendente. Foi uma circunstância, então, que foi aí tratada como agravamento da pena, por isso, esse patamar de 39 anos de prisão. Agravantes no caso de concurso de pessoas, em especial o artigo 62, traz essa possibilidade quando há o concurso de agentes, mais de duas ou mais pessoas integrando a atividade criminosa. A pena será ainda agravada em relação ao agente que, inciso 1,
promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2. Coage ou induz outrem à execução material do crime. 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Então, todas essas são circunstâncias consideradas agravantes para o caso de concurso de pessoas da segunda fase da dosimetria penal. Aí na foto, você vê o comandante-geral do PCC, primeiro comando da capital, organização paulista, que um dos idealizadores foi o Marcola, Marcos William Herbas Camacho. Foi condenado a 29 anos de prisão por ser mandante do assassinato de Antônio José Machado Dias, juiz corregedor de Presidente Prudente, no Oeste Paulista, em 2003. Marcola está condenado a 40 anos de prisão por roubo, entre outras condenações que não foram postas aqui, mas ele tem condenações que já estão para chegar a mais de 800 anos de prisão. Caso do Marcola, líder do PCC. Professor, oi. Qual o quanto da pena de agravamento em caso de agravantes? No caso da segunda fase da dosimetria, assim como ocorre na primeira fase também da dosimetria, você pode vir a encontrar jurisprudências dizendo que o juiz deveria aplicar ali, para cada circunstância, 1/6 da pena base. Então, ele pega a pena base, né, a pena mínima, e pega 1/6. Aí, para cada circunstância agravante, ele vai fazendo esse aumento, ou diminuição no caso das atenuantes. Só que isso não é apenas um entendimento, é uma jurisprudência, não é lei. Alguns juízes não seguem esse patamar, eles começam a ter um critério de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, e aí vão fazendo a sua dosagem. O que não se pode fazer, e obrigado pela pergunta, pela participação, é você não motivar, não descrever por que está agravando. Isso o juiz não pode fazer. Professor, outra pergunta. O juiz vai levar em consideração, por exemplo, nesse rol aqui de agravantes, se caso na dosimetria, na segunda fase, apresenta mais de 2, 3 desses que estão prescritos aqui, ele vai aumentando mais ainda? Excelente pergunta. Quando você pega essas agravantes que elas podem vir a estar teoricamente descritas em um crime, como o crime de homicídio, onde você tem circunstâncias objetivas e subjetivas. Subjetivas, motivos do crime. Qual foi o motivo do homicídio? Foi um motivo fútil, foi um motivo torpe, foi para conseguir uma herança. Então, a motivação, ela foi por conta do feminicídio. A motivação, ela traz o agravamento da pena. Mas você também tem a forma como você praticou o crime. Foi a traição? Foi de emboscada? Foi emprego de veneno? Foi através de tortura? E tendo todas essas circunstâncias, que é possível de haverem, motivos e forma, circunstâncias objetivas e subjetivas, você pega uma única circunstância para qualificar o crime. Então, o crime já é de homicídio na forma qualificado a partir do momento que tenha uma qualificadora. Basta uma qualificadora.
Como você não vai precisar de mais de uma para qualificar, para mudar esse patamar mínimo e máximo, que o sujeito, se fosse homicídio simples, era de 6 a 20 anos. Mas como é homicídio qualificado, é de 12 a 30. Então, como eu precisei só de uma para qualificar, as outras qualificadoras eu vou utilizar como causas de agravamento da pena. Isso o juiz faz. E aí vai agravando. Não é bis em idem. O que não pode haver é o bis em idem. Eu qualifiquei o crime saiu do patamar de 6 a 20 anos e foi de 12 a 30 por conta de ter sido um motivo torpe. E aí, no agravamento da pena, eu também trouxe o motivo torpe alinhado, inciso 2 do artigo 61, para aumentar essa pena. Aí é bis em idem, aí eu não posso. É isso que é defesa ao juiz. Tem uma pergunta aqui no chat, ou seja, professor, no caso da reincidência, não precisa ser o mesmo tipo penal. Não precisa. Exemplo, se o cara já foi condenado por roubo e comete um homicídio, então ele seria reincidente. Exatamente, pode ser por qualquer crime. E de posse aí da pergunta do Tiago, obrigado, Tiago, pela participação e por ter mandado aí a pergunta no chat, a gente vê também em loco aqui a reincidência, para não ter mais nenhuma dúvida. Primeira coisa, o que é reincidência? Repetindo, reincidência é uma causa de agravamento da pena previsto na segunda fase da dosimetria penal, que consiste em quê? Consiste no artigo 63, que diz o seguinte: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, não é do crime anterior que ele é reincidente, é para esse novo crime que o juiz vai poder agravar a pena. A nova sentença condenatória. Para essa nova sentença penal condenatória, ele vai poder agravar a pena por se tratar de um réu, de um condenado reincidente. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. E aí, respondendo à pergunta do Tiago, o legislador não disse que tem que ser o mesmo crime, ou crime qualificado, ou crime simples. Não, tanto faz, qualquer crime, desde que tenha sido crime de uma condenação anterior, qualquer que tenha sido o crime. Artigo 64. Para efeito de reincidência, vamos entender aqui que a reincidência não é absoluta, que a reincidência não é eterna, que existem regras acerca dessa reincidência. Vamos à primeira regra, prevista no artigo 64. Inciso 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Inciso 2, não se consideram os crimes militares próprios e políticos. O que o artigo 64 está lhe dizendo é que existe um período depurador, de depuração, em que o sujeito, se ele passar 5 anos, 5 anos, bem tranquilo, sem praticar nenhum outro crime, depois que ele já cumpriu a pena, cumpri pena, tô solto, extinguiu minha pena, não devo mais nada para o Estado. Eu tenho agora que passar 5 anos sem cometer nenhum crime. Passados esses 5 anos, eu volto a ser primário. Eu serei tecnicamente primário. O que é ser primário? Ser primário é não ser reincidência, é o contrário de reincidente. Reincidente é você já ter sido condenado e praticou um novo crime,
E primária é que você não praticou crime, mas com sentença penal com trânsito em julgado. Quando eu tenho uma sentença que transitou em julgado, e aí eu cometo um novo crime, eu sou reincidente. Quando eu cumpri minha pena, passaram-se 5 anos, não pratiquei nenhum crime, eu volto a ser tecnicamente primário. Se no 8º ano, no 6º ano, eu venho e cometo um novo crime, o juiz não poderá vir a agravar a minha pena alegando a reincidência. Por quê? Porque já decorreu o período depurador de 5 anos. E aí ele não pode mais agravar a minha pena. Fernandinho Beiramar, essa figura impoluta aí do slide, foi condenada a 80 anos de prisão por conta de uma orquestração em 2002 do assassinato de 3 traficantes de dentro da penitenciária de Bangu 1, no Rio de Janeiro, onde Beiramar estava preso. Gravações da Polícia Federal comprovaram que ele comandou as mortes de 2 internos e a tentativa de homicídio de outro. Foram 30 anos para cada homicídio comandado e mais 20 anos para a tentativa de assassinato. Fernandinho Beiramar tem esta condenação e várias outras. Ele fica competindo com o Marcola, lá do PCC, para ver quem tem mais condenação e um maior quantitativo de pena. E lembre-se, os benefícios legais, eles não vão se dar pelo patamar estabelecido do artigo 75, que hoje em dia, desde 2019, prevê um limite máximo de cumprimento de pena de 40 anos. Hoje em dia é 40 anos, antigamente era 30. Então, os benefícios legais vão se dar pelo cômputo do total da pena. O Fernandinho Beiramar vai progredir de regime depois de cumprir 70% da pena. Não é 70% sob o patamar estabelecido no artigo 75, mas sim pelo total da condenação, das condenações que ele tem a cumprir. Circunstâncias que vão atenuar a pena. Circunstâncias atenuantes. O que é que pode vir a beneficiar o réu condenado, quando para baixar essa pena? Previsto no artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Não é um poder discricionário do juiz. É um dever, uma obrigação. Sempre vai atenuar a pena. Porque é uma previsão legal da segunda fase da dosimetria. Inciso 1. Se o agente for menor de 21 anos, na data do fato, ou maior de 70 anos, na data da sentença. Inciso 2. O desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei é inexcusável e indesculpável, mas é possível ao julgador entender que essa pessoa desconhecia a lei. Desconhecia. Não, ele realmente desconhecia que isso daqui era um crime. Eu vou o quê? Atenuar a pena. Não vai ser isento de pena, mas se for comprovado, demonstrado que houve o desconhecimento da lei, haverá uma atenuação da pena, uma diminuição dessa pena. Inciso 3. Ter o agente A. Cometido o crime por motivo de relevante valor social, valor para todos, ou moral, um valor individual. B. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. C. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. B. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime.
cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. E aí você tem o goleiro Bruno e o Macarrão, que viviam uma relação de ciúme doentio. Veja aí se você tem alguém na sua vida que seja capaz de tatuar no corpo uma mensagem que o Bruno recebeu do Maca. Ele botou aqui no corpo dele o Macarrão. Bruno e Maca, a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. Se você não tem uma pessoa que seja capaz de tatuar uma mensagem como essa para você, o Bruno tinha. E pelo Bruno, o Macarrão fazia absolutamente tudo. Qualquer coisa que estivesse incomodando o Bruno, estava lá o Macarrão. E aí o que o Macarrão soube? O Macarrão soube que tinha uma mulher que estava ligando para o goleiro Bruno e estava deixando ele intranquilo. Ah, peraí que eu vou resolver. Foi lá e matou a moça. Macarrão foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio e 3 anos por sequestro e cárcere privado. A juíza fixou a pena base de 20 anos pelo homicídio, que foi atenuada por sua confissão. Essa confissão que está aí prevista na linha D do artigo 65, inciso 3, é importante para que o juiz se pronuncie, condene, porque facilita. O juiz vai condenar com mais convicção, com a consciência mais tranquila ainda, pela certeza de saber que o sujeito realmente foi o autor do crime. A linha abre aspas, segundo a juíza, a admissão do réu de que realmente levou Elisa para o encontro com a morte foi de extrema relevância para tirar do conselho de sentença qualquer dúvida. Prestígio a sua confissão em plenário para reduzir a pena aplicada para o mínimo legal, fecha aspas. Circunstância atenuante genérica. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Ah, o sujeito foi um herói militar, o sujeito ele ajudava as instituições de caridade e essa mesma instituição que ele teve algum problema de fisco, qualquer coisa assim, é uma circunstância inominada, que o juiz terá que avaliar e poderá trazer esse benefício do agravamento da pena, da atenuação da pena, perdão. Permite o reconhecimento de outras atenuantes não previstas taxativamente na lei penal, quando dando ao juízo margem de discricionariedade para reconhecer aquelas que, sendo relevantes e anteriores ou posteriores ao crime, merecem consideração no momento de se mensurar a dosimetria da pena. Havendo concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, diz o artigo 67, no concurso de agravantes e atenuantes, havendo as duas, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, personalidade do agente e a reincidência. Mas, conforme jurisprudências dos tribunais superiores, a circunstância que mais deve prevalecer em relação ao encontro de circunstâncias agravantes e atenuantes é a situação do indivíduo quando da época do fato ter praticado quando tinha menos de 21 anos de idade. É a circunstância que deve preponderar sobre as outras. Chegamos aí à terceira e última fase da dosimetria da pena. Nessa segunda fase também nós não podemos passar do patamar máximo ou do mínimo. O juiz conseguiu ali a pena provisória, o quanto de pena provisória.
Agora ele vai analisar a última fase, a terceira fase da dosimetria. Causas de aumento ou diminuição. Elas estão dispostas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal. Estão pulverizadas aí no código. E aí você vai encontrar lá patamares. 1/6 da pena, 2/3 da pena. Assim você vai entender que ali se trata de causa de diminuição ou de aumento da pena. Encontram-se dispostos no Código Penal, parte geral, exemplo, tentativa, concurso formal, crime continuado, são causas de diminuição da pena. Vai diminuir em um patamar fixado pelo legislador. Na parte especial, você encontra lá no artigo 157, parágrafo 2º, questão do roubo. No artigo 155, questão do furto, parágrafo 1º e 2º, quando a coisa é de pequeno valor, mas que não seja insignificante, mas de pequeno valor, é possível haver uma diminuição da pena. E aí o juiz faz na terceira fase da dosimetria. São facilmente identificáveis, sempre expressas por uma fração, aumenta-se da metade, diminui-se de 1 a 2/3. A ordem de aplicação, primeiramente são aplicadas as causas de aumento de pena e, em seguida, as causas de diminuição de pena. Primeiro, causas de aumento, aumentar, para depois vir a haver a diminuição da pena. A causa de diminuição de pena, em razão da tentativa, por exemplo, será sempre a última a ser aplicada. Pena pode ultrapassar, nesta fase, dos limites mínimos e máximos. Pode ficar abaixo do mínimo legal ou acima do máximo. O sujeito praticou um crime de furto. Crime de furto tem a pena de 1 a 4 anos. Tá, mas foi na forma tentada. Foi na forma tentada, então teve que diminuir de um quanto. E aí, ao final, o sujeito, pela prática do crime de furto, foi condenado a 6 meses. Embora a pena fosse no mínimo de 1 ano. Mas foi de 6 meses porque teve a diminuição da pena em virtude do crime ter sido tentado. Inciso 2 do artigo 14. Isso faz com que o sujeito possa ter uma pena abaixo do mínimo legal. Cálculo da pena, artigo 68, parágrafo único. No concurso de causas de aumento e de diminuição previsto na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Robinho foi condenado lá na Itália pelo estupro coletivo de uma jovem. Se existirem 2 ou mais causas de aumento ou diminuição previstas na parte geral, ambas deverão ser aplicadas. Por exemplo, a semi-imputabilidade, lá do artigo 26, parágrafo único, a tentativa do artigo 14, inciso 2, são causas de diminuição da pena. Se existirem 2 ou mais causas de aumento ou diminuição na parte especial ou na legislação especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, mas nada impede que ele aplique todas. Se existirem 2 ou mais causas de aumento ou diminuição na parte especial e parte geral, as duas serão aplicadas, sempre nessa ordem. Primeiro as causas de aumento e depois é que você tem as causas de diminuição. O que nós vimos na aula de hoje foi o critério trifásico para a dosimetria da pena. Segundo o artigo 68, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira fase, circunstâncias judiciais, o artigo 59. Não há o aumento acima do máximo nem abaixo do mínimo, assim como na segunda fase da dosimetria, que se fixa a pena provisória, que são as atenuantes e agravantes, artigo 61 e 62, 65 e 66. Poder discricionário do juiz, porque o legislador não descreveu o quanto para aumentar ou diminuir. Terceira fase da dosimetria é a pena definitiva. E aí ele vai fazer a soma da pena base, da pena provisória, para fixar a pena definitiva. Vai avaliar primeiro as causas de aumento, depois as causas de diminuição. E aí se permite ir além do máximo ou vir abaixo do mínimo.
também a análise é não discricionária, porque o legislador descreveu essas causas e colocou o patamar, disse o quanto para se fixar cada causa de aumento e de diminuição. Aqui a modelo Vanessa Alcântara foi condenada a 3 anos e 7 meses de prisão em regime semiaberto por lesões de desacato contra uma delegada e uma escrivã, além de outros 2 meses de prestação de serviços à comunidade por porte de drogas. No dia 7 de abril de 2017, compareceu à delegacia para registrar boletins de ocorrência por briga com vizinhos, mas causou uma tremenda confusão, rasgou o inquérito policial e agrediu uma escrivã da polícia, além de uma delegada. Estava com uma pequena quantidade de maconha em seu bolso. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui. Professor. O Thiago falou aqui do Robinho, que o Robinho Professor? Não pode pisar na Itália. Não pode pisar na Itália em qualquer outro país, porque há um aviso da Interpol de mandado de prisão contra ele, um aviso vermelho, e que se ele for sair do Brasil, ele é preso e mandam ele para lá e ele vai cumprir a prisão. O que está faltando é haver o processo criminal aqui no Brasil em relação ao crime que ele cometeu lá na Itália, para que ele venha a ser julgado e possivelmente condenado aqui no Brasil, Tiago. Leidiane, que faz um comentário, uma pergunta, fique à vontade, obrigado. Oi, professor, eu pensei que não estava me escutando, eu estou com a internet ruim aqui. Está escutando? Estou sim. Pronto. Em relação ao slide passado agora, o senhor fez um resumo na tabela e trouxe os parâmetros de cada fase, né? Aí lá na segunda fase está dizendo que, no caso da segunda fase, era uma análise discricionária do juiz. Mas eu lembro o senhor dizer que a segunda fase vinha a previsão, né, do legislador, e aí o juiz tinha que seguir o que estava descrito na lei. Então, no caso, não é discricionário, né? Se eu tiver interpretado... desculpa. Por não. Discricionário no sentido do quanto ele terá que dar de aumento, de agravamento, do quanto. Discricionário no sentido, eu, juiz, vou pontuar aqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 1/6 da pena base, para fazer aqui a minha dosimetria, a minha dosagem em relação à condenação. É nesse sentido da discricionariedade do juiz, porque não tem uma tabela no Código Penal descrevendo o quanto para cada circunstância. O crime foi motivo fútil, 7 meses. 7 meses. O crime foi a traição, 9 meses. Não tem. É um poder de quem? De estar trazendo esse quanto? Ao juiz. A questão de não ser discricionário é em relação à aplicação da atenuante ou da agravante. Se for reconhecido, por exemplo, foi um crime contra descendente. Crime contra o descendente está descrito aqui, mas o juiz não agravou a pena. Não, o juiz é obrigado a agravar. E aí ele agrava e motiva. Então, no sentido de que as circunstâncias da segunda fase da dosimetria são consideradas circunstâncias legais, porque estão descritas, estão definidas. O juiz é obrigado a impor ela. Mas esse quanto de imposição é critério do juiz. Se é 6 meses, se é 7 meses, ele que está fazendo o cálculo. O que não pode haver, para não anular a sentença, é não haver motivação. O juiz tem que motivar, tem que descrever. Ok?
Então, eu quero agradecer pela paciência e pela compreensão de todos por terem ficado comigo até esse momento.